Meu nome é Kênia, sou cardiologista, terapeuta ortomolecular e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico até hoje, que é a terapia de reposição hormonal. É uma história relativamente recente, né, na medicina contemporânea, tem data de mais de uns 30, já tem uns 30, 40 anos que essa prática vem sendo desempenhada, né, no meio médico, então alvo de muitas polêmicas, de muitos estudos, né? E, na verdade, nós ainda temos bastante dúvida sobre esse assunto. Eu percebo na minha história, quando eu tive que passar por essa experiência, mesmo sendo médica, mesmo sendo terapeuta, mesmo podendo discutir assim mais profundamente sobre esse assunto com o meu médico, né, que é o Dr. Fernando Casemiro, Dr. Fernando Pio, que é né, a gente discute isso até hoje. Então, no meu caso, até hoje nós não chegamos num acordo e numa situação de conforto total em relação à minha terapia de reposição hormonal. Então, quando eu passei por esse processo, no início foi bem tranquilo, mas ao longo dos anos a coisa foi se modificando, então eu percebi também na prática o quanto é desafiador a gente entrar nesse assunto e ter conforto, ter um sucesso pleno enquanto a gente está tomando, ingerindo ou com essas preparações transdérmicas, né? Como isso ainda é algo que causa transtorno, polêmica, risco. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. O que eu vejo hoje é que ainda existem muitas dúvidas. E o que ocorre no meu consultório, o que eu converso com as pessoas, é uma grande dúvida, né? E a dúvida das pessoas geralmente são dúvidas muito comuns, de questionamentos bastante comuns. Então eu vou contar um pouco da história dessa terapia de reposição. Ela surgiu para tentar resolver um problema, sintomas da menopausa, há bem mais de 30 anos atrás. Então eu me lembro quando eu me formei em medicina, que foi na década de 80, na verdade foi em 1986, essa questão estava no auge aí a prática da terapia de reposição hormonal, que tinha como objetivo resolver, melhorar a questão dos sintomas do climatério e da menopausa, né, que é a fase que vem com a cessação, com a interrupção. Então essa história da terapia de reposição hormonal, ela veio para tentar resolver, ajustar a questão do climatério e da menopausa, que na mulher, como todo mundo sabe, é bastante sintomática. Uma grande parte das mulheres se ressente da história dos calores, da sudorese, da perda da elasticidade da pele, da fraqueza muscular, das alterações do sono enfim, aquela sintomatologia bastante florida, né? Bastante exuberante. As alterações de humor, né? O estresse causado, né, por toda essa situação, e geralmente durante esse período na vida da mulher existe um contexto geralmente bastante estressor, né? Nós temos uma fase de vida que é de questionamentos, que é no meio do caminho, os filhos saindo de casa, os pais envelhecendo, então cuidados de todos os lados. Então é bem desafiador para a mulher, e as mulheres que passam por isso, que passaram por isso, sabem do que eu estou falando. Então esse tratamento ele veio nessa tentativa de ajustar, melhorar os sintomas. Então foram desenvolvidos, né, substâncias sintéticas, e elas começaram a ser testadas e administradas, e isso veio ao longo dos anos, tendo aí um ápice na década de 80, 90. Então muitos estudos foram feitos ao longo desse tempo, especialmente para a terapia de reposição hormonal feminina, e que culminou nos anos 2000, 2002 com um grande estudo que mostrou
que a terapia de reposição hormonal, como ela vinha sendo praticada, aumentava a chance de câncer de mama e câncer de endométrio. Eu lembro que a gente fez uma vez um simpósio no Hospital Mater Dei, eu trabalhava no Hospital Mater Dei, e a gente, na época, fez um simpósio para falar de terapia, dentro da cardiologia, né, do escopo lá da nossa programação científica. Fizemos um congresso, mini congresso, né, um simpósio para falar, sim, dos benefícios da reposição hormonal. Eu me lembro que isso era na década de 90, né, 91, 92. Eu me lembro que teve um colega meu que é cardiologista e ele falou assim, nossa, alguém deu uma aula lá sobre os benefícios da terapia de reposição, especialmente falando sobre o estrógeno, né, o estradiol. E aí ele falou assim, olha, esse negócio é tão bom, não tem isso para homem, não? A gente não pode tomar também, não? Então a gente ficou rindo, né, de tantos benefícios que eram alardeados, né, em relação a isso. Os benefícios de redução do risco cardiovascular, enfim, os benefícios para a mulher em relação à qualidade de vida, e especialmente no âmbito do aparelho cardiovascular, das doenças cardiovasculares, que havia então uma redução, uma proteção, teoricamente, da mulher, do infarto até a questão da menopausa. Então, e esses benefícios, eles eram muito festejados e tal, e as doses que eram utilizadas na época, elas eram doses bem mais altas do que a gente usa hoje, né? Então, esse estudo de 2002, ele saiu para deflagrar uma dúvida muito grande sobre a eficácia real, né, e os benefícios reais da terapia de reposição hormonal feminina. Então, eu me lembro exatamente nessa época o que era contraindicação quase que absoluta para a gente usar. Aquelas mulheres que tinham problemas, doença cardiovascular, já tinham vivido, né, passado por um infarto agudo do miocárdio, aquelas pessoas que eram hipertensas, as mulheres que tinham problemas de colesterol elevado, enfim, o risco cardiovascular elevado não indicava terapia de reposição hormonal. Então, nessa época, era isso que a gente sabia, era isso que a gente preconizava, e a questão da prevenção do câncer, né, especialmente o câncer de mama. E então, a partir dessa dúvida, desse grande estudo que foi publicado nos anos 2000, a gente teve que reformular e começar quase do zero essa história. O fato, pessoal, é que a depressão hormonal, ela causa alguns problemas. Para muitas pessoas, os sintomas são muito desconfortáveis. Por isso, as pessoas, elas procuram o ginecologista normalmente e procuram o cardiologista para se aconselhar. Eu devo fazer, no meu caso, o que está mais indicado? E muitas vezes nem procuram, porque não tem um sintoma específico. Mas o que chega no consultório do ginecologista e do cardiologista é essa questão vascular, esses sintomas, esse desconforto, a perda da vitalidade, a perda do tônus, né? O risco de problemas como osteoporose, tudo isso, fora a questão estética que a mulher passa, né? Essa discussão aí, a minha pele tá desvitalizada, tá mais ressecada, meu cabelo tá caindo, e eu sinto dores pelo corpo. Uma vez uma paciente me procurou assim muito indignada, mas ela estava muito brava. Eu me lembro, uma psicanalista, uma mulher super bem informada, mas ela estava e se cuidava muito bem, mas ela estava assim numa situação assim de ira com os sintomas da menopausa, que ela tinha ganhado peso e que ela não tinha mais a mesma vitalidade, que o sono dela estava ruim, e ela tinha uma questão. Ela não foi para o consultório para fazer uma reposição hormonal, ela foi para perder peso, porque os hormônios em queda, eles acabam gerando uma redução aí da vitalidade geral. Podem aparecer outros sintomas como parestesias, dormências, enfim. É um quadro realmente às vezes bastante dramático. Então, essas pessoas, elas se submetem muitas vezes ao tratamento com um sintoma
E há um grande benefício desaparecem muitos dessas alterações. Essa reposição hormonal, ela muitas vezes ela gera uma melhora dos sintomas. Ela gera um conforto, a melhora do sono, a melhora do humor, a melhora enfim, do estado geral da força, da vitalidade, traz, né? A questão da libido é muito importante, é uma queixa muito comum a partir dos 45 anos, quando os hormônios realmente começam, os hormônios, o estrógeno e a progesterona, eles começam, e a testosterona também começa a cair, a gente experimenta a diminuição do desejo sexual, né? Isso também incomoda o ressecamento vaginal, enfim, tudo aquilo que a gente já visitou. Então, esse tratamento ele vem para ajustar esse momento e permitir que a mulher faça essa transição de forma mais confortável, sem sofrimento, sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, além de toda a questão do contexto que ela já está passando. Que eu vejo em muitas pessoas que procuram o consultório, que estão interessadas nesse assunto e que querem para si esses benefícios, a nossa ideia aqui hoje é informar o que é isso da reposição hormonal, né? Veio para cobrir um sintoma, uma situação, mas o que é de verdade? O que faz essa reposição? O que essas substâncias que nos são colocadas no organismo, o que elas são capazes de promover, né? Benefício, tem efeito colateral, isso é para todo mundo, o que existe, né, atualmente de bacana em relação a isso. E se, por exemplo, eu não posso fazer a minha reposição hormonal, eu tenho sintoma da menopausa, eu tenho sintomas no climatério e não posso fazer essa reposição hormonal. O que sobra para eu fazer? O que é indicado para eu fazer? Então, essas são dúvidas bastante comuns em relação às mulheres. O que o médico faz? Uma varredura hormonal para saber em que momento que a pessoa está, para saber em que momento e o que ele pode agregar. Então, nós vamos fazer uma avaliação não só hormonal, como do risco de promover, daquele risco individual, potencial de problemas, como hipertensão, como diabetes, como câncer, né? Como as doenças inerentes àquela pessoa. Às vezes ela tem um problema, uma doença autoimune, às vezes ela já tratou um câncer de ovário, um câncer de mama. Então, esse histórico, ele é detalhado e, ok, não tem contraindicação. Então, nós vamos começar. É uma coisa de acordo. Então, o médico propõe, existem várias substâncias que funcionam exatamente como hormônios, que são os hormônios sintéticos, estradiol e progesterona. E existem os hormônios bioidênticos, que são substâncias que surgiram mais recentemente, funcionam exatamente como o hormônio que a gente produz. E existe uma gama de outras substâncias que são fitoterápicos, que podem ser semelhantes aos hormônios no organismo. Então, eles não são exatamente aquela substância que falta, mas eles têm uma configuração semelhante. Podem ativar os receptores, podem ativar a produção hormonal natural, ou seja, há substâncias que, se a gente ingere, elas podem ativar a nossa produção hormonal natural, de testosterona, de progesterona, de estradiol. Essas substâncias podem ser ministradas com bem menos risco de problema. Diante disso, diante dessa avaliação complexa, integral daquela pessoa, o médico vai propor uma terapia de reposição hormonal. Às vezes, com alguma frequência, nós temos vários tipos de problemas. Teve uma pessoa que perguntou aqui: toda reposição engorda? A reposição hormonal, quando ela não é adequada e quando os hormônios não são bem equilibrados, dependendo do tipo de organismo, do tipo de composição corporal e os problemas que aquele indivíduo, aquele paciente já tem,
podem levar a ganho de peso, sim. Os anticoncepcionais não são hormônios? Eles também não levam a ganho de peso? Eles não aumentam o risco, por exemplo, de ter uma trombose, de ter um problema cardiovascular? Então, a terapia de reposição hormonal, ela também traz alguns riscos. Então, a gente precisa estar atento. E qual que é a dificuldade? Não é uma dificuldade dos pacientes, a dificuldade é do médico e do paciente. Porque é um assunto que ainda não fechou completamente para nós. E aí a gente fica pensando, mas por que seria tão simples se a gente calcula a dose e dá aquela dose daquela substância que está faltando para aquela pessoa? Isso é a tese. Seria maravilhoso se fosse assim. Só que não funciona dessa forma. Nós não conseguimos, de forma segura e absoluta, calcular exatamente o que está faltando. Então, o que a gente consegue é, naquele momento, dosar aquelas substâncias. Então, a gente faz um screening e dosa todos aqueles hormônios, todas aquelas substâncias, além de outras, né, como colesterol, glicose, os triglicérides, enfim. As provas de função do rim, as provas de função do fígado. Então, tudo isso a gente faz, esse apanhado de informações e coloca aquela substância de forma que o prejuízo vai ser mínimo e o benefício vai ser máximo. É um desafio, tanto para o médico quanto para aquele paciente. E em relação ao segmento, quanto tempo que eu vou tomar? Eu vou começar antes de parar de menstruar? Eu vou começar profilaticamente? Eu vou começar depois que eu parar de menstruar? Qual é o melhor momento? Isso é uma dúvida muito comum também. Então, eu vou provocar o seguinte: cada um de nós é um sistema que funciona mais ou menos parecido, porém, cada um de nós carrega um sistema enzimático, um peso, uma massa óssea, uma massa de gordura, uma massa muscular. Cada um carrega uma história. Então, o tratamento de reposição hormonal, gente, ele tem que ser muito bem individualizado. É onde mora a dificuldade. Essa é a dificuldade, a maior dificuldade, pessoal. É individualizar e colocar o tratamento, o seu tratamento, a sua terapia de reposição hormonal. Por quanto tempo? À medida que você procurou esse profissional, ele vai te propor. No meu caso, por exemplo, o meu médico me fez uma proposta que eu aceitei, que foi antes de eu parar de menstruar, assim que eu comecei com irregularidades menstruais, ele já me deu o hormônio. Ele já me deu para evitar que eu tivesse sintomas. Por quê? Ele já, nos meus exames, na minha história, ele me acompanha há anos, ele já sabia que eu teria bastante sintomas, como tem até hoje. Já passou a menstruação, já passou tudo e ainda continua com sintomas. O tratamento, ele não só tem que ser individualizado, mas como também a gente tem que ter persistência nele. Olha, não deu certo isso aqui, nós vamos tentar isso aqui, tá? Funcionou aqui, assim, melhorou isso aqui, isso aqui não melhorou tanto, então nós vamos mudar aqui, nós vamos, enfim, chegar com doses pequenas dessas substâncias, porque está comprovado que as doses altas, elas levavam a muitos efeitos colaterais. Então, hoje a gente sabe que a dose é mínima, que a dose deve ser minimizada até chegar numa dose suficiente para aquela pessoa. Esse tratamento, ele deve ser individualizado. Então, a pessoa deve procurar um médico, a pessoa deve se submeter a exames, a pessoa deve saber o seu risco, e a pessoa deve ser acompanhada. Não adianta, pessoal, ir uma vez e fazer tudo isso, tomar o remédio e nunca mais voltar no ginecologista. Porque são substâncias. Eu trouxe aqui a questão, né? Um hormônio descompensado, um hormônio desequilibrado, em excesso ou muita falta, ele causa prejuízo para o corpo inteiro. Ele pode alterar a sua saúde, alterar o seu equilíbrio e pode provocar doença. Gente, outra coisa super importante em relação a isso é o seguinte: tem gente que não tem sintoma, ou que os sintomas na menopausa, no climatério, são muito suaves. E aí, o que acontece? Não tem necessidade. A transição hormonal, a redução, ela é muito gradual, ela é suave em algumas pessoas. Então, muitas pessoas, né, não
não a maioria, porque a maioria a gente sabe que tem, mas assim, algumas pessoas, e não são tão poucas assim, não apresentam nenhum sintoma. E fazem essa transição, essa adolescência ao contrário, de forma bastante suave e natural. É natural que os hormônios vão diminuindo. Então, às vezes, a vontade, né, a ansiedade, a indignação com a história do corpo em se modificando é tão intensa que as pessoas vão tomando medicamentos, tomando medidas, enfim, uma série de substâncias na tentativa de desacelerar ou interromper esse processo, ou suplantar esse processo. Alguém me perguntou aqui, como é que a medicina ortomolecular pode ajudar? A ortomolecular ela pode ajudar na questão da suplementação de substâncias, nem sempre hormônio, que vão melhorar a condição enzimática, a condição metabólica. Então, nós vamos atuar aí numa mudança de alimentação, na mudança de hábitos, na suplementação orientada de vitaminas, minerais, aminoácidos, para que aquela perda ela não seja tão intensa, que a gente possa ali atrasar aquele processo, reduzir aquele processo de, por exemplo, osteoporose, a sarcopenia, que é uma alteração na musculatura, é muito comum com o envelhecimento, a sarcopenia, que é a diminuição da nossa massa magra, a diminuição da quantidade de fibras musculares. Isso acontece ao longo da vida. E com a redução dos hormônios, isso é acentuado. Então, como eu estava dizendo, tem gente que não precisa fazer, que não tem sintoma, onde esse processo não é tão intenso, não é tão sintomático. Então, não é uma obrigação. Então, às vezes as pessoas chegam assim, eu não posso fazer porque eu tenho esse problema de saúde, isso, enfim, não pode fazer porque tem uma contraindicação, teve um problema sério, teve uma trombose, tem um diabetes que tá difícil de controlar, tá com uma obesidade, enfim, tem uma alteração, não posso fazer, naquele momento a gente usa o plano B, C e D, que é a questão mais importante, que é o autocuidado, que é buscar a questão do equilíbrio, do eixo, na alimentação, no sono, na hidratação, aquilo que a gente vem falando desde o início, que são as coisas mais básicas. A questão hormonal, ela é muito delicada, ela tem que ser tratada com muito cuidado. E a gente tem que entender que nós somos um sistema. Eu ia dizendo sobre o uso inadequado, o uso excessivo, né? As mulheres e os homens tomando testosterona, que é um anabolizante esteroide. Quem toma testosterona e não precisa dela, vai ter aumento de massa muscular. Isso é um uso, dizendo coloquialmente, é forçar a amizade, né? Em todos os sentidos. Existe aquele efeito, mas se você tira, né, a substância, não existe mais o efeito. E eu posso ter efeitos colaterais. Então, da gente pensar. Não há obrigatoriedade na terapia de reposição hormonal. Ela deve ser individualizada, ela deve ser acompanhada. E a gente tem que entender, entrou na terapia de reposição hormonal, nós vamos ter que ficar mudando as coisas. Nós vamos ter que ir ajustando. Porque tudo que acontece no nosso organismo é milimetricamente calculado. Se eu coloco uma substância estranha, mesmo que ela seja bioidêntica, tá? Idêntica ao seu hormônio, ela está fora do contexto. Ela tem que se adaptar àquele contexto, ela tem que interagir com o contexto, entendem? É muito, muito delicado. Então, quanto menos eu interferir nesse sistema, melhor para o paciente. Quanto menos eu quebrar a hegemonia ali daquele sistema, vai ser melhor. Então, de forma mais natural possível, deve ser essa reposição. De forma mais pensada e mais consciente possível, deve ser essa reposição. Para que nós consigamos
no momento em que aparecer alguma coisa inadequada, a gente consegue corrigir sem haver prejuízo. Entenderam isso? É algo que às vezes transcende, né? O que é feito muitas vezes. Como médico e como paciente, a gente tem que monitorar. Nós falamos há um tempo atrás que o melhor médico de nós mesmos, o melhor médico de cada um é a pessoa em si. Então, eu vou discutir de igual para igual? Não, tem muita coisa que eu não sei, mas eu vou entender como é que eu funciono, do que eu preciso, qual que é a minha questão e vou procurar um profissional, uma pessoa que esteja interessado no mesmo objetivo, que é melhorar a minha saúde, a minha vitalidade, a minha qualidade de vida, a minha promover a minha longevidade, reduzir o meu estresse. O que eu faço para reduzir esse estresse oxidativo que eu tenho? Porque a queda hormonal, ela melhora, ela diminui, né, a nossa capacidade de lidar até com o estresse, do ponto de vista humoral, do ponto de vista físico. Nossa resistência física, ela cai. Mas eu não preciso só tomar hormônio para melhorar a minha resistência física. Eu posso me alimentar melhor, eu posso fazer atividade física. Eu posso cuidar do meu sono, que não tá legal. Ah, mas eu tô com um sono ruim porque eu tô na menopausa. Então eu tenho que tomar hormônio. Não é simples assim. É disso que a gente está falando o tempo todo.